E eu quero falar para vocês hoje, aqui nessa noite, que a prioridade é você. A prioridade é a sua vida, a sua família. A prioridade é você. Você nasceu para governar aqui nessa geração, você nasceu para semente de governo nessa geração, você nasceu para ser próspero nessa geração, e todas as riquezas que existem na terra e no céu estão à sua disposição. Você precisa pegar. Piero, como que eu pego isso? Existe um princípio, que esse princípio aqui, a galera que está aqui está conseguindo me ver? Todo mundo? Vou abaixar aqui. Presta atenção nisso aqui. Nós vivemos, eu vou fazer a palestra aqui bem de forma dinâmica para que vocês possam ir anotando. A gente vive em 4 mundos. Como assim, Piero? Nós vivemos em 4 mundos. E quando você entende isso aqui, e a minha palestra aqui com vocês vai ser sobre isso aqui, você entende que o jogo da vida, ele é uma caixinha que não é tão difícil de manusear. Ela é simples, a gente que torna difícil. O que acontece? 99% das pessoas focam somente nisso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o mundo físico. O que é o mundo físico? O mundo físico, imagine que eu tenho uma árvore aqui, chamada árvore da vida, e a árvore da vida é o meu mundo físico. E acontece que essa árvore vai dar frutos, certo? E os frutos que essa árvore vai dar, às vezes esse fruto pode ser bom, que é um frutinho bom, mas às vezes o fruto que essa árvore vai dar é um fruto que não é tão bom. O que acontece? Qual que é a diferença desse fruto para esse fruto? A diferença está aqui nesses 3 fatores aqui, ó. A diferença é que eu não posso olhar minha vida através da visão do meu mundo físico. Eu não posso olhar minha vida pelos meus resultados atuais. E quando eu entendi isso, eu parei de olhar minha vida pela situação que eu me encontrava almoçando com mendigos. O último dia da minha vida que eu almocei com mendigos, eu me lembro até hoje. Eu entrei na fila junto com um amigo, eu morava na Lapa, e naquele momento que eu me servi, eu sentei na mesa e comecei a comer, eu não conseguia olhar para o lado. Eu não conseguia mais olhar para o lado. E eu comecei a comer assim, e aquele negócio começou a agoniar meu coração, e de repente eu comecei a chorar comendo. E eu comecei a chorar comendo, por quê? Eu falei, pai, essa não foi a vida que eu vim buscar aqui. Essa não foi a vida próspera que eu vim buscar aqui em São Paulo. Esse não foi o sonho que eu vim buscar aqui. E por que eu estou entre esses caras aqui? Eu não sou um deles. E quando você passa a se acomodar com uma situação, quando você se acomoda dentro de um ambiente, você se torna um deles. Você acha que você é um deles. Você se torna semelhante a eles. E naquele momento eu entrei em conflito, eu falei, pai, eu não sou um deles aqui. E eu comecei a chorar, eu levantei, não consegui terminar de comer e fui embora. Eu andei 2 quarteirões, eu entrei numa igrejinha, eu lembro naquele momento, que era uma igreja que era menor que essa aqui, e não tinha ninguém na igreja. E eu me lembro que eu me ajoelhei, e foi a primeira vez que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Foi a primeira vez que eu tive um choque com Jesus. E eu falei, pai, eu não estou conseguindo seguir. Eu não tenho nenhum fruto. A minha vida está um fracasso hoje. Eu não tenho amigos, eu não tenho mentores, eu não tenho ninguém aqui em São Paulo. Eu estou sozinho, eu preciso que você segure nas minhas mãos e eu preciso que você vá junto comigo a partir de hoje. Porque eu estou quase desistindo. E naquele momento eu estava quase desistindo. Fazia 3 anos que eu estava em São Paulo e há 3 anos eu não tinha produzido nada. Os meus frutos eram frutos que não tinham significado nenhum na minha vida. E naquele momento eu entendi uma coisa. O jogo da vida é espiritual. O jogo da vida é espiritual, o jogo da vida não é físico. E naquele momento Deus me deu uma palavra no meu coração. Ei, para de olhar para o chão. Para de olhar para o agora. Olhe para o alto. Levanta a sua cabeça. Erga o seu corpo. Olhe para o seu futuro. Olhe para onde eu vou te colocar, não aonde você está. Presta atenção, a visão de Jesus era uma visão completamente diferente da visão normal. Lázaro morreu. Não, Lázaro não morreu. Lázaro dorme. Meu sonho está engavetado, morreu. Não. Não morreu. Ele só está adormecido. A hora que você quiser acordar do teu sonho, ninguém te segura. Só que o que acontece é visão. Se a minha visão estiver aqui, o Piero é limitado. Se eu for olhar para as habilidades do Piero, o Piero não fala inglês e traz os maiores nomes do mundo para o Brasil hoje, sem falar inglês. O Piero não tem faculdade e é reconhecido nacionalmente por grandes empresários, e eu estou no meio de grandes empresários, sou convidado por grandes empresários para almoços, jantares, eventos e tudo. Se eu fosse olhar pelas minhas habilidades, eu ia falar, não era para eu estar aqui. Mas eu não olho para as minhas habilidades.
eu aprendi a olhar para a potência que tem dentro de mim. Quando você entende quem você é, você entende que todo o poder, toda a coragem, toda a ousadia está dentro de você desde o seu nascimento. Só que é uma questão de posicionamento. Como eu me posiciono? Como eu lido com isso? Como eu vou agir através disso? E eu parar de olhar a situação atual. E quando eu entendo esse mundo aqui, esse mundo é o seguinte, o que acontece? A minha vida é norteada através do meu mundo espiritual. Repete comigo, espiritual, emocional, mental. E a junção desses três mundos aqui, ó, a junção disso, é o que vai fazer com que essas sementes e esses frutos realmente sejam frutos extraordinários. Não tem como eu querer frutos extraordinários se eu não tiver uma mentalidade inabalável, uma mentalidade 10x, uma mentalidade próspera. Não tem como eu ter frutos extraordinários se eu não estiver conectado na fonte, se diariamente eu não buscar. Não tem como eu ter frutos extraordinários se eu não tiver um controle emocional. Ou seja, eu vivo em três mundos invisíveis. E esses três mundos invisíveis, quando eu potencializo eles, o meu mundo físico, ele dá frutos. E esses frutos, sabe o que é? Prosperidade, plenitude, abundâncias, coisas sobrenaturais. E é sobre isso que nós vamos trazer hoje. Sobre esses 4 mundos que eu quero falar com vocês hoje. E para você entender, a primeira chave que eu quero trazer para vocês aqui, que faz parte da minha jornada, que tem que fazer parte da sua vida. Eu tenho um código na minha casa, que na minha vida, que é o seguinte: eu não me encontro com ninguém sem antes me encontrar com Deus. Essa é a minha prioridade. Por quê? Porque eu entendi, durante essa minha jornada, que eu tenho uma tese que diz o seguinte: 1 hora de oração minha equivale a 7 dias de trabalho duro braçal. E por que eu tenho que trabalhar tanto para ficar rico? Isso é uma crença que foi colocada. Por que eu tenho que trabalhar de maneira incansável a ponto de abandonar minha família, ficar longe dos meus filhos, não ver meus filhos crescerem, perder minha saúde física? Isso é uma crença colocada na população. E eu entendi esse princípio. E hoje eu posso garantir para vocês que eu trabalho menos e ganho muito mais. Por que eu faço isso? A primeira hora do meu dia, eu chamo isso. E eu estou lançando um livro, agora no final desse mês de março, sobre isso. Eu chamo essa inteligência a inteligência do século. Por que a inteligência do século? Nunca teve uma geração tão problemática, uma geração com tantos problemas, uma geração tão ansiosa, tão medrosa, tão covarde, tão perdida em propósito, missão. O que eu faço? Qual que é meu propósito? Qual que é a minha missão? E se eu falar para vocês aqui hoje, que eu estou aqui nesse palco e não sei qual é o meu propósito e minha missão? Quem iria acreditar? Eu não sei qual é o meu propósito e minha missão. Só que eu estou em ação. E eu estou pronto para servir. E quando eu me coloco a prontidão para servir os meus irmãos, que são vocês, que são imagem e semelhança do Criador, assim como eu, Deus me coloca na missão. Então não é que as pessoas não sabem sua missão, seu propósito, é que elas não sabem quem elas são. E quando eu sei quem eu sou, e eu me coloco à disposição e falo, aonde que você quer que eu fale? Para quem que você quer que eu ore? Quem que você quer que eu declare cura? Porque a palavra dele diz o seguinte: olha, se creres, você fará coisas semelhantes a que Jesus fez ou maiores que ele fez. As coisas que ele fez, ele expulsou demônios, ele curou, ele fez milagres, ele fez... Peraí, se ele fez tudo isso aí, eu também posso fazer. Você está debaixo da graça. E quando você está debaixo da graça, você precisa entender, não que você é merecedor, porque ninguém é merecedor da graça, mas pelo simples fato de que eu e você somos imagem e semelhança dele. Mais do que isso, eu tenho a natureza de Cristo. E quando eu tenho a natureza de Cristo, eu entendo uma única coisa: que toda a potência está sobre mim e eu vou em prol de servir a nação. A minha oração diariamente, sabe qual que é? Senhor, eu gostaria que o Senhor me colocasse num caminho tão grande, mas tão grande,
que os meus pés nem, assim, os meus olhos nunca nem imaginaram, nunca puderam enxergar, que a minha mentalidade não consiga compreender, que eu possa alcançar gerações e multidões e países, Senhor, que a minha missão seja o planeta Terra, Senhor. Que meu playground seja realmente esse universo. Mas eu estou aqui à sua disposição. Aonde você quer me levar, me leva. Aonde você quer que eu falo, eu falo. Eu já falei para 2 pessoas, já falei para 1 pessoa, já falei para 10 mil pessoas, já falei para 100 mil pessoas online. Por quê? Porque eu estou cumprindo, eu vou indo. Só que tem um propósito aqui. Essa chave número 1 aqui, que eu estou colocando como a inteligência do século, é a chave que a humanidade está precisando. É a chave que todos nós aqui estamos precisando. Porque não adianta você vir aqui de domingo, você vir aqui de quarta-feira, você vir aqui de quinta-feira, se lá dentro da sua casa você não transformar a sua casa na sua maior empresa. Se você não pegar a atmosfera que tem dentro da sua casa e trazer a atmosfera que você recebe aqui no domingo, você sai daqui cheio de energia. Quem sai daqui cheio de energia, fé, espiritualizado e tudo mais? 100%. Claro. E por que você não faz isso todo dia na sua casa? Todo dia. Eu não me encontro com ninguém sem antes eu ter um encontro com ele. Por quê? Piero, como que você faz isso? Durante toda essa jornada aqui eu vou fazer o como eu faço. Eu esqueço de tudo e todos. Eu vou para o meu quarto secreto. Eu coloco uma música, um louvor. Eu canto junto com ele. Eu abro meu coração junto com ele. Eu falo do meu dia junto com ele. E eu falo, ó, Espírito Santo, hospede dentro de mim. Eu quero que você more dentro de mim, Pai. Que o Senhor me permitir que pelo simples fato de eu passar, aonde eu passar, que eu não precisa nem pôr a mão sobre os enfermos, que haja cura, assim como tinha com Pedro. Pai, que o Senhor possa colocar poderes tão grandiosos sobre a minha vida, Senhor, que aonde eu entrar, o inferno vai se calar. Pai, aonde eu colocar a planta dos meus pés, contratos vão ser fechados, porque a autoridade está sobre a minha vida, o governo está sobre a minha vida. Presta atenção, eu preparo o meu espírito e a minha mente de manhã. E quando eu preparo o meu espírito e a minha mente de manhã, sabe o que acontece no meu dia? Ninguém me segura. Eu tenho uma energia sobrenatural. Eu chego em reuniões, as pessoas falam assim, cara, você tem um negócio diferente, o que você tem? Eu não falo nada. É a presença do Espírito. Quando eu me alimento de manhã e falo, meu dia está aqui, hoje é quarta, usa-me de maneira sobrenatural, com quem você quiser, aonde, só que, Senhor, não me faça pequeno, eu quero ser grande, eu quero ser muito grande. Pai, se tem algo sobrenatural que ainda não foi feito nessa geração, eu me coloco à sua disposição para cumprir esse chamado. Quando você entende que a inteligência do século é a inteligência espiritual, e que se você conectar todo dia com a fonte, e quando você vir aqui, porque você precisa vir aqui, as pessoas falam, tem gente que está levantando um movimento aí de não à igreja. Eu sou totalmente contra isso. Por que eu sou totalmente contra? Porque a atmosfera que tem aqui dentro não é a mesma atmosfera que você tem quando você está orando. A atmosfera que tem aqui dentro é diferente. E você precisa ser alimentado da palavra, você precisa receber, você precisa de uma liderança espiritual sobre você, que te alimente de maneira sobrenatural. Eu preciso ser alimentado. Porque se eu não sou alimentado, como é que eu posso doar? Só que eu entendi que esse negócio não tem que funcionar só domingo. Isso tem que funcionar 7 vezes 7, porque eu tenho pressa. Porque eu tenho pressa de sucesso, eu tenho pressa de prosperidade, eu tenho pressa de plenitude, eu tenho pressa de entregar para essa geração que eu nunca entreguei, eu tenho pressa de alimentar, e eu falei para o pastor hoje, eu estou construindo uma escola na África, eu tenho pressa disso aí, eu tenho pressa de abençoar milhões de pessoas, eu tenho pressa de alimentar milhões de pessoas através do meu trabalho, através do meu dinheiro, eu não quero depender de ninguém. Não quero depender de ninguém. E se você tiver essa mentalidade hoje, eu posso te garantir, em 1 ano, a sua vida muda de uma maneira sobrenatural. 1 ano, a sua vida prospera 10 vezes mais como você nunca imaginou prosperar.